Salve Maria, fiel católico, a paz de nosso Senhor e viva Cristo Rei! Nestes nossos dias de crise, de um prenúncio de tempos ainda mais duros, ainda mais trevosos que se anunciam, e estamos rezando aqui para que o pior não se concretize no nosso país, eu me vejo na obrigação de usar realmente o lema dos cristeiros. Viva Cristo Rei! Que reine Cristo nosso Senhor sobre todas as forças das trevas que nos ameaçam e nos assombram. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do seu curso de formação católica integral e permanente pela Fraternidade Laical São Próspero. Eu sou Henrique Sebastião, apesar dos pesares, falando com grande alegria com cada um de vocês, que estão, cada um de vós, presentes constantemente nas minhas orações. Hoje eu tratarei do tema da primeira parte do 6º fascículo, que continua sendo a fé, a questão da fé. Estamos já há alguns fascículos ou alguns módulos, para aqueles que acompanham o curso online na plataforma Nutror. São os módulos para aqueles que preferem ler nos fascículos em PDF ou imprimir e montar apostilas, a moda antiga. Para esses são os fascículos. De todo modo, são os mesmos conteúdos. Aliás, no fascículo, no arquivo em PDF, tem algum conteúdo, algum detalhe a mais do que na plataforma lá online, porque na plataforma lá, não, na plataforma aqui, já que esta audioaula, esta vídeo-audioaula ficará disponível na plataforma justamente, no Tror. A plataforma não permite certos formatos, então tem alguma coisinha a mais lá nos arquivos em PDF. Por exemplo, um texto introdutório que vai sempre ali a título de expediente, na página inicial do fascículo. Também a biografia de cada fascículo, de cada módulo, está lá disponível. Bem, então continuaremos falando, como já estamos fazendo há algum tempo, algumas aulas, da questão da fé. E por que tanta ênfase, por que tanto tempo empregado para falar da fé? Ora, a questão é muito simples. Não há assim não é uma coisa muito difícil de entender. Essa ênfase, essa importância dada à questão da fé, ao problema da fé, é pela simples razão de que, citando agora o apóstolo, na sua carta aos Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, ou quem dele quer se aproximar, quem dele pretende se aproximar, precisa crer que ele, Deus, existe, antes de tudo, que há um Deus, e que Deus recompensa aqueles que o buscam. Epístola de São Paulo aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Santo Tomás de Aquino, em sua Suma Teológica, na Secunda Secunde, na questão 3, no seu tratado sobre a fé, ele vai explicar que o doutor comum, Santo Tomás, o maior teólogo que já existiu, por isso esse título, doutor comum, ele vai nos ensinar que, dentre as virtudes teologais, nós devemos tratar, devemos aprender, devemos compreender, para quem busca a compreensão da fé, isso é, o estudo mesmo da teologia, para nós, dentre as virtudes, aquela que devemos tratar, entender, estudar, compreender, em primeiro lugar, é a virtude da fé. Depois a virtude da esperança, depois a virtude da caridade. Bem, então eu vou ler aqui um trecho da nossa apostila, da primeira parte, Teologia Fundamental e Dogmática, e vou acrescentando meus comentários no correr da leitura, aprofundando os temas que estudaremos. Os mistérios revelados, como temos visto aqui nos nossos estudos, ultrapassam tanto o campo da investigação dos sentidos humanos, quanto o do seu intelecto.
Então ultrapassa o campo da investigação dos sentidos humanos, das capacidades humanas, mediante os nossos sentidos físicos, por óbvio, quanto também o do intelecto, o do nosso intelecto racional. Os mistérios revelados escapam, portanto, a qualquer verificação experimental, empírica, qualquer coisa que possamos comprovar através da experimentação empírica, científica, ou racional. Logo, a compreensão desses mistérios da revelação não podem necessitar nem depender destas coisas, do nosso intelecto, nem dos nossos sentidos físicos. Claro, não vemos, não tocamos, não cheiramos, não apalpamos, não ouvimos mediante audição. No entanto, cremos. Porém, a nossa fé não pode depender nem dos nossos sentidos físicos e nem da nossa racionalidade apenas. Assim como ocorre no caso de uma demonstração matemática, por exemplo. Não podemos depender dessas coisas para assentir, para aderir à fé. Aí está, aí que reside a dificuldade da fé e também a maravilha da fé. Nós podemos demonstrar o fato da revelação com argumentos invencíveis, argumentos insofismáveis, isto é, argumentos que não podem ser questionados de maneira lógica ou coerente, sensata, não é? Um argumento invencível é aquele que não pode ser questionado sensatamente, coerentemente. Porém, esses argumentos ainda deixarão a base e o fundamento da revelação intocáveis no seu inatingível mistério. Ou seja, esses argumentos racionais e lógicos, eles não alcançam a base, o fundamento da revelação, porque a revelação, a natureza da revelação é inatingível mistério. Lembrando que esta etapa inicial do nosso curso fundamenta-se sobre a obra do Padre Penido, o gigantesco, monumental teólogo Padre Penido, Padre Maurílio Teixeira Leite Penido, e até abrindo parênteses aqui para dizer que a editora Realeza, que é a editora mantida pelo apostolado Obras Católicas, que é um dos mais antigos atuando na internet, eles têm quase o mesmo tempo de existência e de atuação do que o meu O Fiel Católico, e pela graça de Deus, atualmente estou trabalhando com eles. Entrei para o grupo do Obras Católicas, assumindo funções de editor e cuidando de projetos gráficos, revisão. Cuidarei também de algumas traduções, redação no geral. Então, pela graça divina, estamos juntos trabalhando. E a editora Realeza do Obras Católicas acaba de lançar agora, recentemente, foi agora no mês de setembro mesmo, deste ano 2022, acaba de lançar essa mesma obra. Eu não sabia disso quando lancei o curso, e no entanto, a editora Realeza lançou agora a coleção Iniciação à Teologia do Padre Penido, que é a obra base, o livro base deste curso nesta fase inicial. Então, os que quiserem adquirir essa obra, eu vou disponibilizar um link para que possam adquirir a obra impressa, né? Essa produção foi feita na forma de facsímile, os livros serão em facsímile, isto é, material antigo republicado, não houve nenhum tipo de rediagramação nem reformatação. Simplesmente os livros antigos estão sendo republicados. Já com participação minha, inclusive, pela graça de Deus, não é? Fazendo esse curso aqui, sempre fui um estudioso da obra do Padre Penido e agora participando da republicação, da reedição da sua obra magna, que é essa coleção Introdução à Teologia. Então, quem tiver interesse, realmente vale muitíssimo a pena. Bem, então estamos vendo que as realidades inefáveis, as quais estudamos na teologia, não se incluem entre as coisas de tipo matemático, mas repousam, em última análise,
sobre o testemunho humano, como, por exemplo, o testemunho dos profetas, comunicando aquilo que Deus revelou a eles, o testemunho dos apóstolos, mais presente para nós, que atestaram a ressurreição do Senhor, o testemunho dos mártires, também fundamental, testemunharam com as próprias vidas e como poderiam fazê-lo se não tivessem realmente acessado uma realidade mais alta. Esses argumentos, ainda que se ordenem a essas alturas inacessíveis, aí é que está o outro lado da questão, eles não constrangem a inteligência humana, ou seja, não é preciso que o fiel católico, não é preciso que o cristão abra mão da sua inteligência, da sua racionalidade, da sua capacidade de raciocínio para aderir a essas verdades. Não é uma coisa que constrange, não é uma coisa que contraria a razão humana. De todo modo, nós sempre seremos livres para negar a essas verdades o nosso assentimento, como sempre seremos livres para duvidar de qualquer testemunho, por mais forte, por mais coerente, por mais por mais que ele nos cative, nós sempre seremos livres para duvidar e para renegar esse testemunho. Porque os testemunhos dos santos, dos místicos, dos videntes, né? Temos o caso dos videntes, dos profetas, dos grandes teólogos, dos papas santos, por mais fortes que sejam, eles jamais serão capazes de tornar presente como coisa visível e tangível o fato atestado. Consegue compreender? Há um fato sendo atestado, mas ele não é presente para nós, ele não é visível, ele permanece em uma realidade que nós não conseguimos acessar integralmente. Acessamos, isto sim, pela fé. O Concílio Vaticano I anatematizou certos teólogos racionalistas, como Georg Hermes, os quais ensinavam que, propostas as razões de crer, seguia-se o ato de fé, do mesmo modo como a conclusão de um raciocínio deriva necessariamente das premissas apresentadas no caso da matemática. Isto é, nós creríamos por ser crível, apenas naquilo que fosse crível, e creríamos de modo inescapável. Assim como quando alguém diz 1 mais 1 é igual a 2. Eu simplesmente não posso deixar de crer porque eu pego ali 2 dedos da minha mão e somo e vejo que é 2. Não dá para negar isso. No caso da teologia, não é assim que funciona. Eu sempre posso negar. Então, são coisas diferentes e querer confundir as duas coisas, querer colocar as duas coisas numa mesma categoria é anátema perante a doutrina da Igreja Católica, anátema condenado pelo Santo Concílio Vaticano I. Muito ao contrário, a teologia da Igreja Católica ensina que permanecemos sempre livres para crer ou não, porque Deus nos dá liberdade, Deus nos faz donos do nosso próprio destino. Sem dúvida alguma, nunca é demais repetir, o ato de fé justifica-se pela razão. Ele é justificado também pela razão. Nós temos motivos de credibilidade racional perfeitamente sólidos, como, por exemplo, as profecias realizadas por Cristo, os prodígios que ele realizou, a sublimidade da sua doutrina, o milagre permanente da Igreja na sua propagação, sua permanência, não obstante todos os obstáculos, né? E considerando-se isto, a realidade da permanência da Igreja, apesar, malgrado, a fraqueza dos seus próprios membros. Então, hoje, em especial, quando a igreja parece realmente eclipsada por uma falsa igreja que ocupou praticamente todos os seus espaços, confirmando a profecia de Nossa Senhora em La Salette, é admirável a persistência na luta dos católicos que são refratários à revolução que está acontecendo no interior da igreja, tanto entre o clero quanto, especialmente, entre os fiéis leigos. Porque temos uma maioria esmagadora de padres ensinando coisas erradas e mesmo assim temos muitos católicos, fiéis católicos leigos, que continuam crendo na verdade, na verdadeira doutrina da igreja. Isso já é um sinal
assim, um sinal de que há uma realidade maior por trás da realidade da igreja. Mesmo depois de mais de 60 anos de ataque contínuo e cada vez mais feroz à sagrada tradição e ao santo e legítimo magistério, a fé católica persiste, a verdadeira fé católica persiste. Isso se configura em uma prova da revelação e do favor do céu pela igreja, que até o fim dos tempos nunca nos abandonará, ainda que períodos de grande crise sobrevenham. Isso já aconteceu muitas vezes. Por isso é que o gigante e saudoso Papa São Pio X, na sua encíclica Pascendi, condenou sem meias palavras e bravamente o conceito modernista de fé como uma espécie de cego instinto religioso, nascido das profundezas do subconsciente e sem qualquer fundamento racional. A fé não é isso. A fé é um ato de inteligência que supõe razões objetivamente válidas de crer. Supõe razões válidas para se crer. Todavia, esses argumentos lógicos e racionais confirmam a fé. Esses argumentos lógicos e racionais que confirmam a fé, por mais irrecusáveis que sejam, não são capazes de fazer refulgir a evidência intrínseca dos mistérios revelados, ou seja, a evidência que está neles mesmos. Os argumentos lógicos e racionais podem apenas confirmar e justificar o nosso dever de crer, persuadindo-nos de que é sumamente razoável aceitar as verdades inevidentes da revelação. Porque não são verdades evidentes, mas não para todos. Não é evidente como 1 mais 1 é igual a 2. Não é evidente como a lei da gravidade. E isto deve bastar àquele que crê. Pois uma verdade que fosse aparentemente irracional ou que contrariasse o senso comum nunca nos constrangeria à aceitação, nunca nos obrigaria a aceitá-la. Só a aceitaremos em razão da autoridade divina que a propõe, mediante a fé, que é um dom do alto. E ainda assim, continuamos livres para recusar este favor inestimável de Deus, esse ato da nossa parte de confiança na palavra divina. Assim, os anjos rebeldes, os demônios, ainda que vejam as razões de crer que nós não vemos, e as veem claríssimas, porque são seres espirituais, ainda se recusam a curvar-se diante do Onipotente. Acresce que, por não serem de índole matemática, como já disse, tais razões de crer estão abertas a dúvidas que, por mais imprudentes que sejam, permanecem sempre possíveis. Por isso é que, com o passar dos tempos, a especulação teológica terminou por desenvolver coisas, assim como a chamada teodiceia, que é a defesa de Deus. A teodiceia, ela se inclui numa categoria de estudos que tem muita importância e é fascinante. Nós nos dedicaremos especialmente a essa matéria no momento oportuno. Com efeito, o oposto de uma verdade matemática é simplesmente absurdo, logo impensável. Mas uma tese oposta à fé, embora falsa, pode não nos parecer totalmente inconcebível e contraditória, justamente porque a fé permanece obscura ou não totalmente clara à nossa razão. Competirá, pois, a vontade livre coibir a imprudência de não crer e combater contra a tentação da descrença, advertindo o espírito contra a consideração de objeções injustificadas, para concentrá-lo sobre as razões legítimas de crer. E o cristão deve fazê-lo da maneira mais leve, alegre e confiante possível, sabendo intimamente que não se engana, mas que se entrega à verdade mais pura e sublime. E nisso será amparado por nosso Senhor, que é todo amoroso e quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Como reforçava e insistia sempre nosso padroeiro, nosso patrono, São Próspero de Aquitânia. Cabe bem, neste ponto, falar de um motivo de credibilidade certíssimo de que nós dispomos, o milagre. Não é necessário ter fé para reconhecer um verdadeiro milagre quando se trata de um fenômeno público.
Entretanto, verificamos no Evangelho como alguns, ao ver Jesus operar prodígios, logo criam nele, enquanto que outros se retraíam, duvidavam, e outros ainda até blasfemavam, né? Eles escarneciam do poder divino. As curas maravilhosas, disseram alguns, eram obras de Beelzebub, foi isso que disseram. Hoje, invocam-se capacidades naturais desconhecidas para tentar explicar os milagres de Cristo, ou tentam dizer que não foi milagre. Ele não multiplicou os pães, o que houve foi uma partilha, né? Ele não andou sobre as águas, o que houve é que havia uma parte ali do lago que ficava mais rasa. Né? Isso que fazem os padres aí adeptos da teologia da libertação. A herética, né? A heresia da libertação. Na verdade, a heresia não da libertação, mas do encarceramento, né? Da privação da fé, que só torna o homem prisioneiro do materialismo. E mesmo assim pediam, né? Na época de Cristo pediam, mostre-nos um sinal no céu, eles pediam, e aí nós acreditaremos. Ao mesmo tempo, eles ignoravam os muitos milagres que já haviam sido feitos, que já haviam sido dados para eles, para a salvação deles. É que o milagre também não força a nossa adesão. É apenas, entre aspas, né? Entre aspas, apenas um sinal revelador da presença do transcendente, que nos coloca em posição favorável para discernir, pela fé, a manifestação do sobrenatural, de sorte que nos apareça como claro o dever de aceitar a doutrina verdadeira, confirmada por esses prodígios. Mas, como todo sinal, carece de interpretação e poderá a inteligência vir a ser perturbada por disposições morais contrárias, se não ao milagre, mas à doutrina que lhe confirma. Assim é que muitos ainda não conseguem enxergar o que está diante dos seus olhos. E diz, responde a estes nosso Senhor, não compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? Tendo ouvidos, não ouvis? Nosso Senhor diz isso lá no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 17. Então aí está a resposta para muitos que perguntam, se Deus quer que acreditemos, por que não manda um grande milagre? E faz lembrar sempre aquela frase conhecida, utilizada por muitos autores, cuja autoria é desconhecida, mas que de fato é uma condensação, uma adaptação do que diz Santo Tomás de Aquino, mais uma vez ele, também na Suma Teológica. Aquela frase que diz o seguinte, para os que creem, nenhuma prova é necessária. Para os que não creem, nenhuma prova é possível. Então, os milagres são sinais, e um sinal está sempre ligado à realidade significada. É realmente dependente desta. O milagre é dependente da realidade que ele significa. Os mensageiros do supranatural, milagres, são inseparáveis do supranatural, da realidade mais alta, divina, de maneira que se configuram sim em evidências, mas que têm por finalidade apontar o mistério que os realiza. Então são evidências do poder divino, mas a finalidade deles é apontar o mistério que faz com que eles aconteçam. Ora, caso especialíssimo aí são os milagres eucarísticos. Como é que alguém poderá crer num milagre eucarístico e não crer na Eucaristia, na Santíssima Eucaristia, na presença real de nosso Senhor Jesus Cristo no pão consagrado? Pascal fez um comentário muito interessante. Ele disse o seguinte, sábia e louca é a nossa religião católica. Sábia porque é a mais esclarecida e fundada em milagres, profecias, etc. Louca porque não é por tudo isso que estamos dentro dela. Tudo isso, por certo, condena os de fora, mas não faz crer os de dentro. O que faz crer é a cruz. Há uma grande sabedoria aí. Basta notar que, embora ouvissem os mais belos ensinamentos, presenciassem os mais retumbantes milagres e escutassem os mais comoventes apelos, até gente sendo ressuscitada, sendo trazida de volta da morte, eles viram e mesmo assim não creram os fariseus, porque tudo falha, tudo se torna vão contra almas que estão hermeticamente fechadas contra a verdade. E é por isso que nesses nossos dias de severíssima crise espiritual e moral que há na Igreja e no mundo,
Vemos tantas disputas entre lados opostos e tão poucos acordos entre partidários de opiniões conflitantes. Espíritos soberbos não se curvam. Na verdade, não se busca mais a verdade, né? Realmente não se busca mais a verdade. E não se buscando, não se pode encontrá-la. O verdadeiro sábio é aquele que busca a verdade e, quando a encontra, dobra-se diante dela, mesmo que essa verdade contrarie tudo o que ele pensava saber, ou a tudo o que ele gostaria que fosse verdade. Os soberbos fariseus não se poderiam curvar diante de um pobre carpinteiro. Corações endurecidos não podem crer no amor divino encarnado. Por isso diz São João: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam descobertas, na luz e reprovadas. João capítulo 3, 19 a 20. E, tendo Jesus feito tantos milagres em sua presença, não criam nele, nem mesmo podiam crer. Vendo ressuscitado Lázaro, não podiam negar o prodígio, mas renegavam a sua origem. Este homem faz muitos milagres, diziam os fariseus. Ainda assim, longe de se renderem, decidiram matar a Jesus e ao próprio Lázaro ressuscitado. Quão covardes e maus eram esses homens, pensamos, vendo isso. Mas, num nível mais sutil, quantos entre nós hoje não fazemos exatamente o mesmo, ou mantemos a mesma atitude, e talvez até pior? O que até aqui foi dito sobre a liberdade da fé poderia induzir os incautos a entender que não nos cabe o dever de crer, e logo que, ao falar de fé, trataremos de algo facultativo. Mas, com efeito, nos momentos de lazer, eu sou livre de sair a passeio, de conversar sobre banalidades, ler um livro, dormir, descansar, brincar com os meus filhos, etc, etc. Claro está que nesse caso não me cabe a obrigação moral de fazer uma coisa em preferência à outra. Mas a fé, muito ao contrário, não deixa livre no sentido moral de não obrigatoriedade. É livre apenas no sentido psicológico, de não necessitar de uma evidência intelectual. Dizendo mais claramente, há uma liberdade moral que provém da não exigência de um dever, e há uma liberdade psicológica que resulta da não exigência de um determinismo. A fé não é livre, pois exige obrigação moral de crer no testemunho divino. A fé é livre, pois os motivos de crer não determinam o assentimento. Descrer é possível, psicologicamente falando, mas isso nunca é moralmente lícito. De modo semelhante, a ética cristã não nos deixa livres para pecar, mas antes obriga-nos a não pecar. Todavia mantemos, psicologicamente, a triste liberdade de pecar, que vai se converter em prisão. Arcaremos depois, é claro, e inevitavelmente das terríveis consequências dessa escolha pelo pecado. Daí fica claro, seja dito de passagem, a grande cautela com que devemos empregar o vocábulo liberdade aqui, e a cautela maior ainda com que podemos exaltar a liberdade. Depende de qual liberdade seja. Hoje vemos uma pregação sempre fundada na misericórdia. Vamos acolher a todos os pecadores, os hereges, os blasfemadores, os praticantes do homossexualismo, de bruxaria, do que quer que seja. Vamos acolher a todos. A igreja em saída, não é? Tem que estar sempre de portas abertas. Não condenemos ninguém. Mas que liberdade é essa? E onde está o dever fundamental da igreja de levar o evangelho a toda criatura? Como é que fica aquilo que nosso Senhor determinou? O que crer e for batizado será salvo, mas o que não crer será condenado. Se a igreja não exorta mais ninguém a crer, como cumprirá o seu papel? Meus irmãos, falaremos mais a respeito da liberdade dos cristãos, fundamentada na autêntica teologia, a verdadeira liberdade, portanto, em nossa próxima aula. Até lá. Deus vos abençoe e guarde a cada um. Contem sempre com as minhas orações.